Certo, então essa unidade 6, ela é sobre o past continuous, que é nada mais que o gerúndio no passado. Então nós vimos já o gerúndio no presente, que é o capítulo 1, eu estou fazendo, e agora nós vamos ver o passado, eu estava fazendo. Então, algo que aconteceu por um tempo no passado, já está finalizado. Então vamos lá, estude essa situação. Ontem, a Karen e o Joe jogaram tênis. Eles começaram às 10 horas e terminaram às 11h30. Então, às 10h30, eles estavam jogando tênis. Óbvio, Certo. eles estavam no meio da ação, porque era Uhum. 10h30. They were playing, né? They were playing. Esse é o past continuous. Então, they were in the middle of playing. They had not finished. Então, eles estavam no meio do jogo. Eles não Uhum. haviam terminado ainda. Ok, Certo. então aqui nós temos a estrutura, né? Eu vou precisar de um sujeito, mais o verbo to be no passado, mais o verbo principal no ing. Então, Uhum. he was playing, she was doing, it was working, etc. Para fazer a Uhum. negativa, só colocar o not depois. Então, he was not playing, she was not doing. É igual lá Aham. no present continuous, só colocar o not depois. E a Aham. pergunta, nas perguntas é só passar para frente. Então, was he playing? Was she playing? Não, Isso pá. não tem. Passou auxiliar para frente. Não tem segredo. É a mesmíssima estrutura do present continuous, mas o verbo to be no passado. Isso mesmo. Ok. Então aqui só vai ter uma linha do tempo mostrando, né, que o past continuous aconteceu entre dois passados, entre o começo e o fim de alguma coisa. Então, só para você localizar mentalmente onde fica essa ação. Aqui, por exemplo, this time last year I was living in Hong Kong. Do you understand? Uhum. Ok, então, nesta época do ano passado, eu estava morando em Tô Hong morando em Kong. Hong Kong. Isso, esse próximo aqui. What were you doing at 10 o'clock last night? O O que? que que você estava fazendo, né? Às 10 horas da noite passada. Isso, o que você estava fazendo. Isso. E Aham. aqui? I waved to Ellen, but she wasn't looking. Eu Ah, é. acenei, cumprimentar. Eu Eu acenei para assinei para Ellen. ele, mas ela não estava olhando. Isso, exato. Ok, aqui agora nós temos a comparação entre o past simple da unidade anterior e o past Uhum. continuous. Então aqui, se eu falo I was doing, eu estava no meio da ação. I Uhum. did, a ação está completa, complete action. Então, por exemplo, we were walking home when I met Dan. Então, nós estávamos andando para casa, caminhando de volta para casa, quando eu encontrei o Dan. Então, no meio dessa caminhada, eu encontrei ele. Durante o processo de caminhada, eu encontrei o Dan. Agora aqui, we walked home after the party last night. Então, nós caminhamos para casa depois da festa ontem à noite. Então, aqui, eu estou considerando a caminhada como um todo, o final dela. Nós caminhamos. Já está Sim. concluída, né? E eu não falei do processo de caminhada, eu falei da caminhada como um todo. Nós caminhamos. Uhum. Ok, o próximo exemplo. Kate was watching TV when we arrived. Então, o que você entendeu aqui? Kate estava assistindo televisão quando nós chegamos. Perfeito. E aqui, Kate watched TV a lot when she Kate was here. assistiu muita TV quando ela ficou doente ano passado. Isso, perfeito. Então, aqui ela estava assistindo e aqui ela assistiu Assistiu. ou ela assistia, né? Tanto Certo. faz. Ok, então essa foi a letra C, uma comparação. Agora a letra D. You can say that something happened, past simple, in the middle of something else, the past continuous. Ah, ok. Então, se eu estou usando lá o past continuous
E no meio desse processo, desse período em que eu estava fazendo alguma coisa, aconteceu outra coisa, eu vou usar o past Past simple. con aham. Então, eu tenho alguma coisa acontecendo por um tempo e outra coisa acontecendo que aconteceu lá no meio. Então, eu estava jantando quando você me ligou. Então, eu estava no meio do jantar e você me ligou. Uhum. Ok? É mais ou menos esse primeiro exemplo aqui, ó. Então, Matt phoned while we were having dinner. Então, o Matt ligou enquanto nós estávamos jantando. Então, no meio do jantar, ele me ligou, né? Ou ele nos ligou, ok? Uhum. It was raining when I got up. Então, estava chovendo quando eu Quando eu acordei. acordei. Exato. O próximo aqui. I saw you in the Eu park yesterday. You were eu vi sitting on the vo grass and reading a book. Ok, pode falar. eu vi você no parque, né, ontem. Você estava sentado, onde I was, com óculos e lendo Não. livro? Então, você estava sentado na grama, Ah, na grama, é. é, lendo um livro. Ok. O próximo aqui. I hurt my back while I was working in the garden. Eu machuco minhas costas enquanto eu estou trabalhando no jardim. Eu machuquei as minhas costas, né? Eu machuquei. Por que que não O- tá hurted ali então? Ok, ontem nós fizemos um exercício que tinha o hurt e você procurou lá na tabela e você verificou que o hurt não muda no passado. Ah, tá, Lembra? verdade. Não, Aham, não existe hurted. Ele é verdade. hurt. Não muda, tanto no presente quanto no passado é hurt. Tá joia. Ok, então é isso. Coisas que acontecem no meio de coisas que estavam acontecendo. Ok, but we use the past simple to say that one thing happened after another. Ah, tá. Então agora nós vamos falar de uma coisa aconteceu após a outra. Uhum, Então, aqui, I was walking along the road when I saw them. Saw stopped and we talked for a while. Então, aqui está igual ali de cima. Eu estava caminhando pela rua quando eu vi o Dan. Até aqui a gente já viu aqui, né? aham, Então, no meio da minha caminhada, eu vi o Dan. Aí, depois que eu vi aham, o Dan, aconteceram essas coisas aqui. Então, elas são, digamos, né? Elas são consecutivas, uma após a outra, e não simultâneas, né? aham, Então, quando é consecutivo, uma após a outra, então eu vou usar só o past simple. So I stopped and we talked for a while. Então, aham, eu estava caminhando pela rua quando eu vi o Dan. Então, eu parei e nós conversamos por algum instante, por algum tempo. Ok? sure. Aqui tem uma comparação. When Karen arrived, we were having dinner. Então, quando a Karen chegou, nós estávamos jantando. Nesse caso aqui, nós já tínhamos começado a jantar antes de ela chegar. Já desse Uhum. lado aqui, when Karen arrived, we had dinner. Então, quando a Karen chegou, nós jantamos. Então, aqui nesse caso, a Karen chegou primeiro e depois nós fomos jantar. Então, a gente esperou a Karen para jantar. Aqui não. Aqui a gente começou antes dela chegar. Uhum. Ok, a letra E está falando sobre os verbos que não vão para o ing. Não pode colocar no ing alguns verbos. Quais são esses verbos? Você se lembra? Ah, ali tem exemplos, né, o no, o now, o want, o have, Isso, o think, dependendo do o significado, think, né? é. Geralmente são os verbos que são estáticos, né? Aham. Cujo início e fim não é tão claro na minha cabeça. Então, o verbo acreditar, o verbo believe. A partir de qual momento que eu comecei a acreditar, por exemplo, em doentes? A gente não tem claro esse A partir do momento, momento que ele né? começa, Enfim, enfim. esses verbos não vão para o ing, tá bom? Uhum. E os outros vão, os verbos dinâmicos vão. Ok, Tá. muito bem. Alguma pergunta sobre essa teoria?
Não, só para entender. Então, o que é sequencial, eu vou usar o simple past, né? Aham. O que estiver acontecendo simultaneamente, vou usar o past continuous. Isso, em um deles só. Igual aqui, ó. Aqui tá no Simple Past. Esse aqui tá no Present Continuous. Não é que Aham, todos vão estar no Present Continuous. Quando for duas coisas, duas ações, uma vai estar no Present Continuous e a outra vai estar no Simple Past. perfeito. Ok. Mais alguma questão? Não.